Geraldo enfiou a pá no chão pela quinta vez naquela manhã e só encontrou terra seca, rachada como a pele de um animal morto. Não havia mais nada para cavar. Não havia mais esperança para plantar. Eram 7 anos assim, 7 anos vendo tudo morrer debaixo do sol impiedoso do sertão mineiro, e agora até a água do poço tinha secado. Ele largou a ferramenta e se sentou na varanda da casa que o pai tinha construído com as próprias mãos 40 anos atrás, olhando para os 400 hectares de terra que um dia foram verdes, que um dia alimentaram 4 famílias, que um dia foram o orgulho da região de Montes Claros. Mas naquele momento, observando a paisagem árida que se estendia até onde a vista alcançava, Geraldo não conseguia lembrar como era o cheiro da chuva. A esposa Marlene apareceu na porta com uma xícara de café na mão, mas o líquido estava ralo, aguado, porque não tinha dinheiro nem para um café decente. Ela não falou nada, apenas pousou a mão no ombro dele, e Geraldo sentiu que aquele gesto carregava todo o peso dos últimos anos, todas as discussões sobre dinheiro, todos os planos que morreram junto com as plantações, toda a vergonha que ele sentia por não conseguir sustentar a família. Marlene tinha 52 anos e trabalhava numa padaria da cidade para trazer pelo menos algum dinheiro para casa. Saía de madrugada, voltava de noite, sempre cansada, sempre preocupada, sempre tentando esconder que estava perdendo a fé no marido. Geraldo sabia disso. Sabia que ela começava a olhar para ele como se olhasse para um fracasso, como se olhasse para alguém que havia desistido. E talvez ela estivesse certa. A fazenda tinha sido próspera até 2016. Geraldo cultivava milho, feijão, mandioca, criava algumas cabeças de gado, vendia leite para o laticínio da região. A vida não era luxuosa, mas era digna, era suficiente. Os filhos Daniel e Amanda ainda moravam ali, ajudavam no trabalho, tinham planos de formar família e continuar cuidando da terra. Era uma vida simples, mas era uma vida completa. Então veio a primeira seca. No começo, Geraldo pensou que era apenas um ano ruim. Todo fazendeiro já tinha passado por isso. Usou as economias para comprar ração para o gado, perfurou um poço mais fundo, plantou variedades mais resistentes. Acreditava que no ano seguinte as chuvas voltariam e tudo ficaria bem novamente. Mas as chuvas não voltaram. No segundo ano, vendeu metade do gado. No terceiro, vendeu a outra metade. No quarto ano, hipotecou a casa para pagar as dívidas no banco. No quinto ano, Daniel arrumou um emprego numa fábrica em Belo Horizonte e se mudou com a namorada. Disse que voltaria quando as coisas melhorassem, mas Geraldo sabia que era mentira. Daniel tinha vergonha da situação da família, vergonha de ter um pai que não conseguia fazer a terra produzir. Amanda aguentou mais um ano, mas no 6º ano da seca, ela também foi embora. Conseguiu uma vaga numa universidade em São Paulo. Disse que ia estudar agronomia para ajudar a família no futuro. Mas Geraldo via nos olhos dela a mesma coisa que via nos olhos da esposa. A certeza de que ele havia falhado, de que ele era incapaz de resolver aquela situação. Agora, no 7º ano, estava sozinho com Marlene numa casa meio vazia, numa fazenda completamente improdutiva, devendo mais dinheiro do que conseguiria pagar em 2 vidas. O telefone tocou dentro de casa e Geraldo soube, antes mesmo de atender, que era alguém cobrando alguma conta. Sempre era. Nos últimos meses, tinha parado de atender o telefone. Deixava tocar até parar, fingia que não estava em casa, fingia que não existia. Marlene atendia às vezes, mas sempre com aquela voz cansada, sempre pedindo mais uma semana, mais um mês, mais um prazo. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a cerca que separava sua propriedade da fazenda do vizinho Antônio. Do outro lado da divisa, a terra estava igualmente seca, igualmente morta. Antônio também estava enfrentando dificuldades, mas tinha conseguido manter pelo menos algumas cabeças de gado, vendendo água de caminhão-pipa para outros fazendeiros da região. Era um negócio pequeno,
mas que dava para sobreviver. Antônio apareceu do outro lado da cerca, caminhando devagar, com o chapéu na cabeça e a expressão de quem já tinha desistido de tentar entender o que estava acontecendo com o clima. "Oi, Geraldo, como é que tá?" A pergunta era simples, mas Geraldo sabia que não era apenas uma gentileza. Era a pergunta de alguém que estava vendo um amigo afundar e não sabia mais o que dizer. "Tá difícil, Antônio. Muito difícil. Eu sei. Para mim também não tá fácil, não. Mas eu estava pensando numa coisa. Você já conversou com o pessoal da universidade sobre esse negócio de agricultura sustentável?" Geraldo balançou a cabeça. Já tinha ouvido falar, mas sempre achou que era coisa de gente rica, coisa de quem tinha dinheiro para investir em tecnologia. Ele mal conseguia pagar a conta de luz, quanto mais investir em inovação. "Olha, eu não entendo muito dessas coisas, mas meu cunhado foi numa palestra lá em Montes Claros mês passado. Falaram sobre umas técnicas que usam menos água, que aproveitam melhor o solo. Disse que tem fazendeiro por aí conseguindo produzir mesmo com a seca." Geraldo ouviu, mas não respondeu. Nos últimos anos, já tinha ouvido dezenas de sugestões, dezenas de soluções milagrosas, dezenas de promessas de que existia uma forma de resolver tudo. Nada funcionava, nada mudava. A terra continuava seca, as dívidas continuavam crescendo, a família continuava se afastando. Antônio percebeu que o amigo não estava interessado e mudou de assunto. Falaram sobre o clima, sobre a situação do país, sobre os vizinhos que tinham vendido as propriedades e se mudado para a cidade. Conversas vazias, conversas que serviam apenas para preencher o silêncio pesado que havia se instalado entre eles. Quando Antônio foi embora, Geraldo voltou para casa e encontrou Marlene na cozinha, organizando as contas numa pilha sobre a mesa. Ela estava calculando alguma coisa num papel, mordendo a ponta do lápis, franzindo a testa com aquela expressão que ele conhecia bem. A expressão de quem estava tentando fazer milagre com o dinheiro que não existia. "Quanto que falta esse mês?" Marlene olhou para ele com cansaço. 1.800. Geraldo sentiu o estômago apertar. R$ 1.800 era mais do que Marlene ganhava na padaria. Era mais do que eles tinham para comer. Era mais do que conseguiriam juntar, vendendo qualquer coisa que ainda restava na propriedade. E mês que vem, mais 2.000. Ele se sentou na cadeira em frente à esposa e, pela primeira vez em 7 anos, disse a coisa que estava engasgada na garganta desde o começo da crise. "Marlene, eu não sei mais o que fazer." Ela parou de escrever e olhou para ele. Não era um olhar de raiva, nem de decepção. Era um olhar de alívio, como se ela estivesse esperando há anos para ouvir essa confissão, para ouvir que ele finalmente reconhecia que a situação havia saído do controle. "Eu sei, Geraldo. Eu também não sei." Eles ficaram alguns minutos em silêncio, olhando para as contas espalhadas na mesa, sentindo o peso da realidade que haviam tentado negar durante tanto tempo. Não era apenas uma crise temporária. Não era apenas um período difícil que logo passaria. Era o fim de um modo de vida, o fim de uma história que começou com o avô de Geraldo e que ia terminar com ele. Naquela noite, Geraldo não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada da esposa, pensando em todas as decisões que tinha tomado nos últimos anos, em todas as chances que tinha perdido, em todos os erros que tinha cometido. Talvez devesse ter vendido a fazenda no 3º ano de seca. Talvez devesse ter procurado outro trabalho quando ainda era tempo. Talvez devesse ter aceito a proposta do vizinho de vender metade da terra quando ainda valia alguma coisa. Talvez devesse ter ouvido Antônio falar sobre agricultura sustentável. Na manhã seguinte, Marlene saiu cedo para o trabalho e Geraldo ficou sozinho na casa silenciosa. Caminhou até o escritório, onde guardava os documentos da fazenda, e abriu a gaveta onde estavam os papéis do banco. Eram pilhas e pilhas de cartas de cobrança, avisos de protesto, notificações de execução.
Pegou uma folha qualquer e viu que devia 340 mil reais só para o banco. Sem contar as outras dívidas, sem contar os impostos em atraso, sem contar os fornecedores que ainda não tinham sido pagos. Era impossível. Era uma quantia que ele nunca conseguiria pagar, mesmo que a chuva voltasse, mesmo que a fazenda voltasse a produzir como antes. Pegou o telefone e ligou para o gerente do banco. A conversa foi rápida e dolorosa. O homem foi educado, mas direto. Ou Geraldo encontrava uma forma de quitar pelo menos parte da dívida nos próximos 2 meses, ou a fazenda seria leiloada. 2 meses. Depois de desligar, Geraldo ficou parado no escritório, olhando para as paredes cobertas de fotografias da família. Fotografias dos tempos bons. Fotografias de quando os filhos eram pequenos e ajudavam a tirar leite das vacas. Fotografias de quando a terra era verde e as colheitas eram fartas. Parecia outra vida, parecia a vida de outra pessoa. O telefone tocou novamente, mas dessa vez não era cobrança. Era a Amanda, ligando de São Paulo. A voz dela estava diferente, mais madura, mais distante. Oi, pai, como você está? Tô bem, filha. E você? Como vão os estudos? Vão bem. Pai, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Eu estou aprendendo umas técnicas aqui na faculdade que talvez possam ajudar aí na fazenda. Você tem tempo para conversar? Geraldo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e desconfiança. Amanda tinha ido embora porque não acreditava mais na fazenda, porque não acreditava mais nele. Por que estava oferecendo ajuda agora? Pode falar, filha. Olha, pai, eu sei que as coisas estão difíceis aí. Eu sei que a seca está complicada. Mas tem umas técnicas que a gente está estudando aqui que funcionam mesmo em regiões áridas. Chama agricultura de sequeiro, agricultura sustentável. Não precisa de muita água, não precisa de muito investimento inicial. Geraldo ouviu a filha explicar sobre plantas resistentes à seca, sobre técnicas de captação de água da chuva, sobre sistemas de irrigação por gotejamento, sobre adubação orgânica. Era muita informação, muita coisa técnica que ele não entendia completamente, mas pela primeira vez em anos sentiu que alguém estava falando sobre soluções reais, sobre possibilidades concretas. Mas, Amanda, eu não tenho dinheiro para investir em nada disso. Eu mal consigo pagar as contas. Pai, eu conversei com os professores aqui. Tem uns programas do governo que dão crédito especial para a agricultura sustentável. E tem umas cooperativas que ajudam com assistência técnica. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Pode começar pequeno, com um pedaço da terra. A conversa durou quase 1 hora. Amanda explicou que tinha conhecido outros fazendeiros que estavam enfrentando a mesma situação, que tinham conseguido se recuperar usando essas novas técnicas. Falou sobre um homem no Ceará que conseguiu produzir alimentos e até exportar para outros estados, mesmo numa região com menos chuva do que Minas Gerais. Falou sobre uma cooperativa no interior de São Paulo que ajudava fazendeiros a fazer a transição para a agricultura sustentável, oferecendo sementes, equipamentos e treinamento. Quando desligou o telefone, Geraldo se sentiu confuso. Era muita informação para processar, muita novidade para alguém que estava acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito há décadas. Mas era a primeira vez em anos que alguém falava sobre o futuro da fazenda como uma possibilidade real, não como um sonho impossível. Passou o resto da tarde pesquisando na internet sobre agricultura sustentável. O computador era velho, a internet era lenta, mas ele conseguiu encontrar algumas informações básicas. Viu vídeos de fazendeiros no Nordeste produzindo frutas e verduras com técnicas simples, usando cisternas para captar água da chuva, plantando espécies nativas que precisavam de pouca água. Quando Marlene voltou do trabalho, ela encontrou Geraldo na mesa da cozinha, cercado de papéis com anotações, com o computador aberto numa página sobre irrigação por gotejamento. O que é isso, Geraldo?
Ele contou sobre a conversa com Amanda, sobre as pesquisas que tinha feito, sobre a possibilidade de tentar algo diferente na fazenda. Marlene ouviu tudo em silêncio, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Quando terminou de falar, ela ficou alguns segundos sem dizer nada. Geraldo, a gente já tentou tanta coisa. Eu não sei se aguento mais uma decepção. A frase cortou fundo. Marlene estava cansada de esperanças que não se realizavam, cansada de planos que não davam certo, cansada de ver o marido fracassar tentativa após tentativa. E Geraldo não podia culpá-la por isso. Ele também estava cansado. Mas era a primeira vez que uma solução parecia fazer sentido técnico, parecia ser baseada em conhecimento real, em experiências de outros fazendeiros. Não era uma promessa milagrosa, era uma possibilidade concreta de mudança. Marlene, eu sei que você está cansada. Eu também tô, mas essa pode ser nossa última chance. Se não der certo, pelo menos a gente vai saber que tentou tudo. Ela olhou para ele com aquele olhar cansado, mas havia algo diferente ali. Uma pequena centelha de curiosidade, uma pequena vontade de acreditar mais uma vez. Quanto que vai custar? Geraldo mostrou as anotações que tinha feito. O projeto inicial custaria cerca de R$ 15.000. Uma cisterna para captar água da chuva, um sistema de irrigação por gotejamento básico, sementes de plantas resistentes à seca, alguns equipamentos simples de cultivo. Era muito dinheiro para quem não tinha nada, mas era infinitamente menos do que as dívidas que já tinham acumulado. Onde que a gente vai conseguir esse dinheiro? Essa era a pergunta que Geraldo ainda não conseguia responder. Não tinham dinheiro guardado, não tinham nada para vender, não conseguiriam empréstimo no banco tradicional porque já deviam demais. Mas Amanda tinha falado sobre programas de governo, sobre cooperativas, sobre linhas de crédito especiais para a agricultura sustentável. Vou procurar saber amanhã mesmo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Geraldo dormiu sem ficar olhando para o teto. Sonhou com chuva, com plantas verdes, com a fazenda produtiva novamente. Acordou com uma sensação estranha, uma sensação que demorou alguns segundos para identificar. Era esperança. Na manhã seguinte, foi até a prefeitura de Montes Claros para perguntar sobre os programas de apoio à agricultura. A funcionária que o atendeu foi simpática, mas as informações não eram muito animadoras. Existiam alguns programas, mas todos exigiam garantias que ele não tinha, ou tinham filas de espera de vários meses. Da prefeitura, foi até o sindicato rural. Lá encontrou outras pessoas na mesma situação, outros fazendeiros que estavam enfrentando dificuldades com a seca prolongada. Conversou com um homem chamado João, que tinha uma propriedade menor, mas estava conseguindo produzir algumas coisas usando técnicas que tinha aprendido num curso de agricultura familiar. João falou sobre uma cooperativa em Januária que estava ajudando pequenos produtores a fazer a transição para a agricultura sustentável. Não davam dinheiro emprestado, mas ofereciam sementes, assistência técnica e ajudavam a conseguir certificação para a venda direta ao consumidor. É longe daqui, mas vale a pena conhecer. Eles estão fazendo um trabalho interessante. Geraldo anotou o endereço e o telefone da cooperativa. No caminho de volta para casa, parou no posto de gasolina para comprar um refrigerante e encontrou Antônio abastecendo o caminhão. E aí, Geraldo, você decidiu procurar aquele pessoal da agricultura sustentável? Decidi sim. Até já marquei uma visita numa cooperativa lá em Januária semana que vem. Antônio sorriu pela primeira vez em muito tempo. Que bom, cara. Eu fico feliz em saber que você não desistiu. A palavra desistiu ficou ecoando na cabeça de Geraldo durante todo o caminho de casa. Era verdade. Ele tinha passado os últimos anos no modo sobrevivência, tentando apenas não afundar completamente, sem pensar em crescimento, sem pensar em mudança real.
Pela primeira vez, estava tomando uma atitude proativa. Estava indo atrás de uma solução em vez de apenas aguardar que a situação se resolvesse sozinha. Em casa, contou para Marlene sobre a visita à cooperativa. Ela ficou interessada, mas ainda cautelosa. Tinha medo de se empolgar e ser decepcionada novamente. E se não der certo, Geraldo? Se não der certo, pelo menos a gente vai ter tentado alguma coisa diferente. E se der certo... Ele não terminou a frase, mas os dois sabiam o que estava implícito. Se desse certo, talvez conseguissem salvar a fazenda. Talvez conseguissem recuperar a dignidade. Talvez conseguissem trazer os filhos de volta. A semana passou devagar. Geraldo passou os dias pesquisando mais sobre agricultura sustentável, conversando com outros fazendeiros, tentando entender melhor as técnicas que Amanda tinha mencionado. Quanto mais aprendia, mais se convencia de que era possível fazer alguma coisa diferente, de que não precisava aceitar o fracasso como inevitável. Na sexta-feira, pegou o carro velho e dirigiu até Januária. A cooperativa funcionava numa casa simples no centro da cidade, mas estava cheia de gente. Fazendeiros, técnicos agrícolas, estudantes universitários. Havia um clima de movimento, de trabalho, de gente que acreditava no que estava fazendo. Foi recebido por uma mulher chamada Rosa, agrônoma formada pela Universidade Federal, que explicou como a cooperativa funcionava. Eles não emprestavam dinheiro, mas ajudavam os fazendeiros a acessar programas de crédito específicos para a agricultura sustentável. Ofereciam sementes de plantas adaptadas ao clima semiárido, treinamento em técnicas de cultivo, assistência técnica durante todo o processo de transição. O mais importante, já tinham ajudado dezenas de fazendeiros da região a se recuperar da crise da seca. Rosa levou Geraldo para conhecer uma propriedade nos arredores da cidade. O fazendeiro se chamava Mário. Tinha uma terra do mesmo tamanho que a de Geraldo e havia passado pela mesma crise. 3 anos atrás, estava a ponto de perder tudo. Agora produzia melancia, acerola, goiaba e maracujá, vendia para mercados de Belo Horizonte e estava conseguindo pagar todas as dívidas. A transformação foi impressionante. A terra que parecia morta 3 anos atrás, agora estava verde, produtiva, viva. Mário explicou as técnicas que estava usando. Irrigação por gotejamento, captação de água da chuva, plantas de cobertura para proteger o solo, adubação orgânica. O segredo não é lutar contra a seca, é aprender a trabalhar com ela. Geraldo passou a tarde toda na propriedade do Mário, fazendo perguntas, anotando tudo, tentando entender como aquela transformação tinha sido possível. Não era mágica, não era milagre. Era trabalho, conhecimento e persistência. No final da tarde, Rosa explicou os próximos passos. Geraldo precisaria fazer um projeto técnico detalhado com a ajuda da cooperativa. Depois, submeteriam o projeto para uma linha de crédito especial do governo federal para a agricultura familiar sustentável. O prazo de aprovação era de 2 meses, prazo para pagamento era de 5 anos, juros subsidiados, 2 meses. Exatamente o prazo que o banco tinha dado para ele quitar as dívidas ou perder a fazenda. Voltou para casa com a cabeça cheia de ideias e uma pasta cheia de informações técnicas. Marlene estava na cozinha, preparando o jantar, e percebeu imediatamente que alguma coisa tinha mudado no marido. Ele estava diferente, mais animado, mais confiante. E então, como foi? Geraldo contou tudo. A cooperativa, a visita à fazenda do Mário, a possibilidade de conseguir crédito para o projeto. Falou durante mais de 1 hora, mostrando as fotografias que tinha tirado, explicando as técnicas que tinha aprendido, calculando as possibilidades de produção. Marlene ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas, demonstrando interesse genuíno pela primeira vez em anos. Quando ele terminou de falar, ela ficou alguns minutos em silêncio, processando todas as informações.
Geraldo, isso parece bom demais para ser verdade. Eu também pensei isso no começo. Mas eu vi, Marlene. Eu vi a fazenda do Mário. Eu vi que funciona, não é mágica, é técnica. E se o crédito não sair a tempo? E se o banco não esperar? Essa era a grande incógnita. Geraldo tinha 2 meses para conseguir o crédito, montar o projeto e começar a produzir. Era um prazo apertado, era arriscado, mas era a única chance real que tinham. Se não conseguir, a gente perde a fazenda do mesmo jeito. Pelo menos tentando, a gente tem uma possibilidade. Marlene concordou. Não havia muito o que perder, porque já estavam perdendo tudo mesmo. No dia seguinte, Geraldo ligou para Amanda e contou sobre a visita à cooperativa. A filha ficou empolgada, disse que ia conversar com os professores da faculdade para ver se conseguiam alguma ajuda adicional com o projeto técnico. Ligou também para Daniel, que estava em Belo Horizonte. O filho ficou mais reticente, mais desconfiado. Tinha ouvido muitas promessas do pai nos últimos anos, tinha se decepcionado muitas vezes, mas concordou em ajudar com o que fosse possível. Durante as 2 semanas seguintes, Geraldo praticamente morou na cooperativa em Januária. Rosa e a equipe técnica ajudaram a elaborar um projeto detalhado para a propriedade. Qual área seria destinada para cada tipo de cultivo? Onde seria instalada a cisterna? Como seria distribuído o sistema de irrigação? Que espécies seriam plantadas primeiro? O projeto previa uma transformação gradual da fazenda. No primeiro ano, seriam cultivados apenas 50 hectares com frutas resistentes à seca: melancia, acerola, caju, maracujá. No segundo ano, mais 100 hectares seriam incorporados ao sistema, com diversificação das culturas. No terceiro ano, a fazenda inteira estaria produtiva. As projeções financeiras eram animadoras. Se tudo desse certo, no segundo ano, Geraldo já conseguiria pagar todas as dívidas em atraso. No terceiro ano, estaria lucrando novamente. O projeto foi submetido para análise no programa de crédito do governo